Olá, sejam todos bem-vindos ao Podem de AEPA, o podcast da Associação dos Engenheiros de Pouso Alegre e Região, em colaboração com o CREA de Minas Gerais, voltado para o mundo da engenharia. Eu sou Adílio Rocha. Eu sou Marina Ribeiro, sejam todos bem-vindos a mais esse podcast de hoje. E hoje nós vamos discutir o tema A Evolução da Agricultura no Brasil nos últimos 40 anos. O nosso convidado é o Mauro Márcio. Ele que é agrônomo, com mais de 40 anos de formado na UFLA, já passou pela Extensão Rural de Minas Gerais, experiência em duas empresas multinacionais em revenda agropecuária. Atualmente trabalha numa empresa brasileira de tecnologia de pulverização agrícola, proteção e nutrição de plantas e produtos biológicos. Seja bem-vindo, Mauro Márcio. Muito obrigado. Mauro Márcio. Mauro, melhor, Mauro. Mauro, perfeito. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Prazer estar com vocês. Para tentar aqui passar alguma coisa desses últimos 40 anos na agricultura que nós pudemos participar, né? Então, fico muito honrado de estar aqui junto com vocês. Mauro, seja muito bem-vindo aqui com a gente. Antes da gente iniciar os blocos de pergunta, você pode falar para a gente um pouco quem é o Mauro, de onde que você veio e um pouco da sua experiência para complementar esse currículo maravilhoso aqui. Tá legal. Então, eu me chamo Mauro, Mauro Franco Silva. Eu sou engenheiro agrônomo desde 1985, né? Já passei, costumo dizer que assim, eu estou de um lado do balcão e do outro lado do balcão, e posso dizer também que eu sou produtor rural, que eu tenho alguns plantios de eucalipto. Então, assim, eu sei das dores de todo o processo, né? Me formei na Exal, como vocês falaram, que hoje é UFLA, né? E passei pela extensão, a Emater, que foi uma excelente escola. Também fui para uma multinacional, depois trabalhei na Adubos Real por 5 anos aqui em Pouso Alegre. Saí, fui para a Dow AgroScience trabalhar com sementes de milho, sorgo e soja. E depois voltei para a Adubos Real por mais uma permanência de 4 anos e agora estou numa empresa do Rio Grande do Sul, que tem essas 4 linhas de produto. Enfim, eu ando por revendas, cooperativas e produtores finais. Então, a gente está sempre muito ligado a toda mexida que o produtor faz, o que vai plantar, a definição que ele tem de plantio, o que está melhor, o que está pior. Enfim, a gente sempre procura estar atualizado para essas nuances que existem hoje na agricultura. Muito bom, né, Adi? Perfeito. Para iniciar nosso primeiro bloco aqui, Mauro, vamos começar aqui por um panorama histórico, né, e as transformações na agricultura. Como que era a agricultura há 40 anos, né? E quais foram os principais desafios enfrentados naquela época? Então, eu há 40 anos eu estava recém-formado, né? E, assim, a agricultura a gente via falar muito do sul do país, que era bastante pujante, né? Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, e São Paulo com cana, Minas com café, enfim, mas a gente nem sabia de soja, tinha uma matéria muito, muito vaga na escola para falar sobre soja, milho já Minas era um estado que se plantava bastante milho. Então a gente via algumas culturas, mas não todas, e a gente assim tinha certeza de que daqui a pouco essa leguminosa maravilhosa que é a soja, né, ela iria realmente explodir por, por, por ter essa flexibilidade, né, vamos dizer assim, né, de fazer vários produtos com essa leguminosa. Então, eu vejo,
problemas que a gente tinha muito era de logística, né? Nós não tínhamos muitas estradas. No Centro-Oeste era difícil você chegar. Rondonópolis ainda era uma experiência que o pessoal do Sul estava indo para o Mato Grosso, né? Passando por Mato Grosso do Sul e indo para o Mato Grosso. Eu vejo que tecnologia, o acesso não era tão grande assim, né? Naquela minha época, eu trabalhei com extensão e a Emater fazia a extensão rural, mas as cooperativas também, bastante atuante em Minas para baixo, né? São Minas, não tanto São Paulo, mas Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas sempre com problemas. A gente via que era problemas mesmo de caixa, né? E se não fosse depois uma reestruturação do sistema cooperativo, capitaneado pelo Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, essas cooperativas não estariam onde elas estão hoje, né? E elas verticalizaram tudo, né? Desde da aquisição de produtos, né? Passando pela assistência técnica e hoje fazendo armazenagem, colheita, armazenagem, produzindo sementes e tal. Então, não se existia isso, né? Vamos dizer assim. Então, essa universalização desse conhecimento técnico que veio sendo difundido. Eu falo que, assim, em 88, em 85, nós tínhamos 8,8 bilhões de exportação. Hoje nós exportamos agrícola 165 bilhões, né? Então, assim, 19 vezes em 40 anos. É uma coisa de doido, né? E se você for ver, assim, em matéria de área, a área plantada em 85 era aí de 45 a 50 milhões de hectares, né? E hoje, com 92 milhões de hectares, a gente faz esse número de 340, 350 milhões de toneladas de grãos, né, por exemplo. Isso se deve à tecnologia, se deve à produtividade, que outras empresas também, empresas privadas, vieram a contribuir. E que em 85 ainda estava se caminhando, né? Então estava se entrando. Por exemplo, a Embrapa era uma empresa que aconteceu nos anos 70, mas que veio a ter pujança a partir de 85 e veio vindo, né? Então, é importante a gente ressaltar que realmente nós vivemos naquela época uma agricultura muito, assim, incipiente, porque as tecnologias ainda não tinham chegado para nós como se tem hoje, né? Vamos dizer assim. Ô, Mauro, vamos falar um pouquinho sobre as políticas públicas, né? Como essas iniciativas, você acredita que marcaram o início de uma transformação agrícola no Brasil? Eu não tenho dúvida que o governo, de maneira geral, que tem que assumir a posição de buscar as tecnologias, de desenvolver, porque pesquisa é cara, né? Então, e isso os governos de 40 anos, 50 anos para trás, souberam fazer muito bem, né? Dentro da capacidade do Brasil, nas determinadas épocas, mas, por exemplo, com o Alisson Paulinelli em 70, né, que a gente fala da Embrapa, surgindo em 70, nos anos 70, né? E o Alisson, então, capitaneando, né, isso tudo e desenvolvendo o Cerrado, né, com programas de Prodecer, o Programa de Desenvolvimento do Cerrado,
com a própria Emater na extensão, com o sistema Embrater, que eram as Emateres em todos os estados, né? Eu acho que assim, voltando a falar do deslocamento dos agricultores do sul do país para o centro-oeste, né? Isso daí também foi políticas, né? Crédito rural, que foi uma coisa muito importante para desenvolver, para trazer desenvolvimento para o agricultor. Cooperativas, sistema cooperativo e associativismo, isso daí foi muito importante, né? Então, essas políticas foram muito importantes e deu no que deu isso, né? Assim, hoje nós somos um jogador de muito peso no mundo por conta de trabalhos que nós fizemos aí de 50 anos para cá, né? Sim, isso é uma evolução muito positiva, né? Porque olha só, em 40 anos, quanta coisa mudou, né? Até no meu caso, eu fico pensando lá na agricultura familiar. Até a agricultura familiar hoje, né? Que é chamada familiar, ela já tem toda uma tecnologia em volta dela. Já não é mais como antigamente, né? É totalmente diferente, né? Ô, Mauro, de que forma que você acha que a engenharia teve um papel importante nesse processo de modernização agrícola? A logística, por exemplo, né, a engenharia civil pesada, né, estrada, portos, né? Hoje, se antigamente a gente tinha o Porto de Santos, Paranaguá chegando produto, saindo produto, chegando produto, Porto de Rio Grande, então a gente tinha esses 3 portos no Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. E, assim, norte, nordeste, sem chegada nenhuma de produtos, insumos e tal. Então, hoje é uma realidade que a engenharia civil contribui muito para isso, né? Estradas, portos, né? Isso daí armazéns, irrigação, Armazéns, né? Engenharia agrícola, mecânica e a própria mecanização no campo, né? Hoje a gente tem plantadeiras, colhedeiras e tal. Isso daí veio da engenharia, né? E engenharia agronômica, né? Com pesquisa, com extensão, com desenvolvimento. Então, acho que é assim, junto com as empresas privadas e com as cooperativas, houve um boom aí nesses últimos 20 anos, com as empresas e cooperativas principalmente, e o governo, a Emater, já não fazendo mais tanta extensão. Então, as cooperativas e as revendas agropecuárias, elas começaram a assumir também muito esse papel. E a gente não pode também deixar de falar de telecomunicação, né? Eu acho que, assim, foi muito importante a coisa da telecomunicação, a chegada da energia, né? A chegada das informações e por aí vai. Acho que esse foi a importância das engenharias aí, muito importante nesse processo. sim, com certeza. Você já falou um pouquinho da Embrapa, mas às vezes tem muitas pessoas que ainda não sabem o que é a Embrapa, né? O que esse órgão tão importante para a agricultura faz, né? Que papel que você acha que a Embrapa, entre outras instituições de pesquisa, né, tiveram na evolução agrícola brasileira? Então, a Embrapa, ela surge, né, com aquela necessidade de se crescer, fazer comida interna e exportação, né? Então, o intuito era desenvolver as famílias no campo e tal. Mas você tinha que ter pesquisa. E a Embrapa, pra vocês terem uma ideia, ela vem e assume primeiras áreas de pesquisa dela com pecuária, né? Com gado de leite, gado de corte, Exatamente. seringueira. Às vezes a gente não sabe muito bem disso, mas aí vem depois a Embrapa Arroz com Feijão e depois vem a Embrapa Milho em Sete Lagoas, soja em Londrina, enfim.
ela começa desse jeito, né? Com o pessoal do Alisson, né? E a gente também não pode esquecer do Café e Solos, porque o Cerrado era uma ambição. O Cerrado mineiro, goiano e, né, Mato Grosso era uma ambição. E o Alisson, como mineiro, né, ele estimulou muito esses programas no Cerrado de Minas. E a Embrapa Solos, ela foi estudar os solos de Cerrado para domesticar isso, né? Porque, primeiro, alumínio tóxico, né? Áreas muito acidificadas, falta de nutrientes, né? E então a Embrapa vem e começa a trabalhar essas novas cultivares, né? Cultivares adaptadas às regiões. A soja começa a vir do sul e ganhando força no centro-oeste e depois até para cima do centro-oeste. Então, agora a gente não pode também esquecer das entidades também, como Embrapa, nos estados, né? Por exemplo, a Epamig em Minas, Sim, em com outros certeza. lugares, né? O sistema de pesquisa dos próprios estados. E as universidades, né? Junto com as sementes, junto com as empresas privadas, trabalhando em sementes, né? Em genética e melhoramento de planta. Isso foi muito importante. Que fica assim bem claro é realmente essa evolução da agricultura, né? Onde veio com o carro-chefe, né? Que era a Embrapa, né? Que foi o carro maior. E aí, dentro dos estados, muito bem lembrado aí que você colocou sobre as EPAMIGs, as faculdades, né? As cooperativas. Então, assim, Isso. cada um teve em seu local, né? Designado ali para saber o que poderia produzir em cada região, né? Isso. A gente vem aqui hoje, sul de Minas está aí com uma produção de soja espetacular, trigo, né? Então, tudo vem desses estudos, né? Em 2009, eu comecei a trabalhar com a Dow, vendendo semente de milho. E eu, assim, e basicamente, só para vocês terem uma ideia, a gente trabalhava com a área de milho verão em 2009, na ordem de 14 milhões 14 milhões de hectares de plantio de milho de verão no Brasil. E safrinha era uma coisa bem inversa e começando em alguns lugares, né, e tal. E em Minas só veio baixando as áreas de milho, né, e soja entrando, começando pelo Triângulo Mineiro. E hoje, o sul de Minas, por exemplo, é uma baita de uma área. Tem uns plantios muito grandes de soja com altas produtividades, né? Então, aqui o nosso clima ajuda demais, né? Nós temos aquela diferença de temperatura de verão e de noite e dia, né? Aquele gradiente de temperatura, onde você tem os dias quentes e as noites frescas. Então, isso para a planta é uma coisa de doido para crescer e produzir. E então, hoje as grandes produtividades que acontecem hoje de soja no Brasil, nós estamos aqui no sul de Minas, né? Sem sombra de dúvida. Então, assim, nós não imaginávamos que iríamos, nós, na época do milho, perder tanta área assim para a soja, né? E hoje, o Brasil, milho verão, são 4 milhões ou 4 milhões e meio de hectares só. E safrinha, 18 milhões de hectares. Então, assim, virou uma coisa de doido, né? A dobradinha soja e milho hoje é uma realidade. Soja no verão, milho no outono e inverno. Outono e inverno. Ô Mauro, vamos falar agora de tecnologia e inovação no campo. Quais foram as principais inovações